Quer saber como empreender com segurança e ter resultados? Está começando Franquias. A escolha certa do melhor negócio. Franquias. Com Jacques Greenberg. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Franquias. Aqui falamos de negócios, empreendedorismo e sobre o franchise. Franchise no Brasil e no mundo. E hoje temos um convidado mais que especial. Um mestre do franchise. Com expertise que poucos têm no segmento. Ele conhece a fundo e sabe como fazer cada franquia alcançar o seu sucesso. Arlen Roque, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Jacques, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você e num assunto que eu gosto de falar, né? Que é sobre franquia, sobre empreendedorismo, e espero que a gente termine esse papo deixando aí boas ideias, bons aprendizados e muita troca, especialmente para quem se interessa em empreender pelo sistema de franquias. Com certeza, e franchise é contagiante, né, para nós que atuamos e para quem entra, né, seja por meio de uma franquia, seja por meio de um trabalho em uma franquia ou na própria franqueadora, e até brinco que ele é contagiante porque funciona, traz resultados. Então o gostinho de quero mais, quero aprimorar o que já é bom. Como que você vê dentro da sua experiência, daqui a pouco você vai contar a sua história desde o início, mas como que você vê o franchise hoje? Toda a evolução que teve nos últimos anos, o que mudou pós-pandemia? Eu costumo dizer que o franchise, Jacques, ele é um dos sistemas mais perfeitos de empreendedorismo no mundo, né? E claro que quando eu digo perfeito não quer dizer acabado, né? Porque sempre há o que melhorar, o que evoluir, o que aperfeiçoar. Mas hoje a gente tem no Brasil muita maturidade no sistema. Quando a gente vai lá para 2004, vou tomar como referência 2004, foi o ano que eu comecei a trabalhar com franquias. Nós tínhamos ali algo em torno de 800 redes de franquia no Brasil. Hoje a gente tem mais de 3 mil redes de franquia no Brasil. Redes muito experientes, inclusive. O negócio franquia está no Brasil antes da existência da própria lei, né? Dali, a partir da década de 70, a gente já tinha empresas franqueadoras no Brasil. Então, é um negócio maduro, é um negócio que ele é muito... Ele é muito crível, eu diria, essa é a palavra, né? Tem muita credibilidade, porque se tem duas forças para aquilo dar certo, no mínimo duas forças, que é o franqueado e o franqueador, né? E é um sistema que você vê ele crescendo ano a ano. Se você pegar, não precisa, né, e mais, vamos pegar 10 anos, por exemplo, todos os anos o crescimento do franchise está acima do PIB, né? E isso porque tem mercado, isso porque entrega experiência, isso porque é um sistema que tem forças levando ele para frente. Então eu acredito que você falou, quem vai para o franchise não sai, isso me trouxe a lembrança, cara, eu não consigo lembrar de um colega de trabalho que tenha começado a trabalhar no franchise, tenha deixado o franchise, ele continua, ele às vezes muda de rede, Sim, muda de segmento, mas está no franchise, e muitos franqueados, né, que eles abriram sua segunda, terceira loja e a gente tem nos últimos 4 anos vindo para o Brasil o fenômeno multifranqueado, né, que ele às vezes ele abre outras marcas, mas continua ali no sistema, né? O sistema traz essa segurança e contagia, né? É um sistema que multiplica a prosperidade, né? Sim, isso é muito legal. Mas eu queria que você contasse para nós que, inclusive eu estou curioso, um pouco da sua história. Como que você entrou no franchise? Olha, rapaz, eu comecei em 2004, né? Não conhecia sobre franchise. Encontrei para aquela época, hoje seria um pouquinho diferente, mas para aquela época muita similaridade de um local que eu tinha trabalhado anteriormente, né? E entrei porque vi ali na época, quando você olhava anúncio no jornal, né? Estadão, a vaga era o que a gente tem hoje como consultor de negócio, consultor de campo, mas era supervisor de loja, né? Falar, idade tal, aproximada tal, disponibilidade para viagem, treinamento e tal. E quando eu entrei, né, que foi a Cacau Show, eu entendi ali, porque é muita similaridade com o que eu fazia. Eu falei, tem manual, tem treinamento, tem processo formatado,
tem um método. E eu tô falando isso porque meus últimos 8 anos antes de entrar na Cacau Show, eu fui oficial temporário do Exército. Tinha manual para tudo, tinha método, tinha treinamento. Falei, opa, tem um pedaço aqui que eu acho que vai ser uma continuidade. Claro que com nuances completamente diferentes, objetivos diferentes, mas isso me trouxe alguma facilidade nesse início. E depois eu fui passando, a empresa foi crescendo, nós tínhamos em torno de 50 lojas. Hoje são 4.650 lojas. Passei por algumas áreas, consultor de campo, depois tive minha primeira passagem na expansão, fiquei 2 anos trabalhando no Paraná quando a gente abriu o primeiro escritório regional, trabalhei no treinamento de franquias, funcionários de loja e de um programa que a gente tem de consultoria, de formação de consultores de campo interno lá na Cacau. E nos últimos anos, nos últimos 10 anos, de volta para a expansão, né? Mas pelo tempo que eu tô lá, a gente acaba fazendo uma coisinha aqui, outra ali, mas predominantemente na expansão. E ao longo desse tempo eu fui aprendendo com franqueadores, com franqueados, aprendendo muito com franqueados. Tive a oportunidade de fazer o destaque que foi um presente para a minha primeira turma do MBA em Franchising pela BF FIA, e foi um presente pelo grupo que estava ali como alunos, pessoas experientíssimas. Escrevi algumas coisas, juntei algumas coisas que a gente dá o nome de livro para compartilhar sucessos de franqueados por aí. Tem sido uma jornada muito gostosa, porque assim, não tem, embora é aquela história, poxa, mas falou que tem sistema, tem formatação, mas não tem um ano igual ao outro. Você tem muitas experiências novas todos os anos, é um sistema que ele está em constante construção. Então, isso é muito gostoso. E é legal que o franchise, nos dias de hoje, ele se constrói em várias mãos. Né? Muitos falam, o franchise é engessado, eu não posso nada. Não, você tem padrões e regras dos manuais, mas é comum ver muitos franqueados levando novas ideias, novos caminhos para a franqueadora, né? E elas vão se ajustando, vão adaptando, passam-se por análise. Algumas franqueadoras têm um conselho que avalia essas ideias, seja interno, seja de franqueados. Perfeito. Daí tem o projeto piloto, que seleciona algumas franquias para pilotar algo novo, validando, vai para a rede. Então o franchise, eu não considero ele engessado, muito pelo contrário, pelo poder da rede, ele consegue inovar mais rápido e com mais segurança. E daí eu queria a sua opinião sobre isso. Como que hoje, no mundo com inteligência artificial, onde que tudo está acontecendo muito rápido, como que o franchise pode ajudar nos segmentos, as empresas, através dessa inovação, dessa mudança rápida e com mais segurança? Então, Jacques, olha, mas muito apropriado o que você colocou, rapaz, porque essa ideia, que em algum momento foi assim, né, o franchise, mas há uma evolução enorme nos últimos tempos. Então, primeiro, o franqueador, que hoje ele ainda tem essa cabeça, olha, eu sou franqueador, a minha rede faz o que eu determino e ponto. Ou o franqueado, então, para mim esse franqueador está fadado ao insucesso. Ou o franqueado, que vem com a cabeça de falar, não, eu estou aqui só para fazer o que a franqueadora me determina e ponto. Esse franqueado, ele fica muito limitado ao sucesso, ele vai ter um teto, né? E por que eu estou dizendo isso? O franchise, ele acima de tudo é um sistema colaborativo. Você fala muito, nos últimos tempos, eu falar em economia colaborativa e tal. Eu falo, cara, o franchise sempre foi sistema colaborativo. E agora muito mais aberto, né? Porque as redes entenderam que quando você cresce pelo sistema de franquias, o franqueador, ele deixa de ter na mão dele um ativo muito importante em relação à rede própria, que é o último sorriso ali para o consumidor, de dar ou de receber. Porque quando você é franqueado ou você é franqueador, esse último sorriso é do franqueado. Sim. Né? Então, só ali, imagina a diversidade de insights, de informações, de ideias, de críticas que você pode ter quando você tem um país diverso como é o Brasil. Né? Então o franqueador que ele não consegue capturar tudo que ele pode receber de volta da rede, agora, precisa ser organizado. Então o franqueado, eu tive uma baita ideia, vou aplicar aqui. Não, você tá numa rede, aquela baita ideia não pode ser uma baita ideia só para aquela unidade franqueada, ela tem que ser uma baita ideia para toda a rede. E o franqueador, por sua vez, precisa ter um sistema estruturado, como é que eu vou receber essa ideia, como é que eu vou testar, como é que eu vou pilotar, e existem diversas formas para isso. Tem, desde você poder fazer meios de comunicação, você tem o conselho de franqueados, você tem comitês de franqueados, né? Então isso ajuda muito na evolução do franqueado e do franqueador. Hoje realmente não cabe mais um sistema para nada. As novas gerações não aceitam mais nada que seja... Então, como tem um amigo Adir que ele fala, não é mais o como fazer somente,
é o como fazer e por que fazer, né? Inclusive o porquê tem que vir antes. Exato. Depois que você entendeu o porquê, aí você está muito mais aberto até para o como, né? Para o como. É o inverso. E o Adi é um grande amigo aí. Que é o Solon disse que é o Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Inclusive é um livro fantástico que abre a mente. E hoje você está numa rede conhecida internacionalmente, segura e que já é a maior, mas ela continua crescendo e continua inovando. É muito comum no mundo corporativo, principalmente fora do franchise, eu já sou grande, se acomodar, né? Quantas empresas que não se atualizaram, né, e vieram novidades. Então, quantas lojas ou redes locadoras de fita, né, de vídeo para assistir quebraram quando chegou o Netflix, né? Então, ou quando chegou a câmera digital. Antigamente vendia filmes, 12, 24 e 30 e poucas poses. Então, a inovação ela é contínua, né? E como que você traz isso, você vê isso dentro da rede? Vamos falar um pouco da Cacau Show. Claro. Essa visão a longo prazo. Porque você não pode pensar o que eu quero para dezembro desse ano, né? Nós temos que pensar o que nós queremos para os próximos anos. Olha, Jacques, tem um negócio que antigamente as empresas chamavam de conglomerado, né? E depois o grupo. Hoje o mundo corporativo dá o nome de ecossistema para isso, né? E dentro desse conceito, tá, trazendo um pouquinho esse universo que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? A Cacau Show hoje, ela tem fazenda de cacau. A Cacau Show, além da fábrica de Itapevi, que fica aqui em São Paulo, a gente tem outra planta industrial, outra planta fabril em Linhares, no Espírito Santo, que é praticamente o tamanho dessa aqui, onde está abrigada lá a maior linha de produção de panetones da América Latina, né? A Cacau Show tem essa linha hoje. A Cacau Show tem um hotel em Campos do Jordão Resort, o Bendito Cacau, em Campos do Jordão. Tem o Bendito Family em Águas de Lindóia. Existe ainda o Grupo Play Center, que foi adquirido pela Cacau Show há coisa de 3 anos. Nós temos 3 unidades do Instituto Cacau Show, que é um instituto que trabalha para a formação e educação de jovens e adolescentes. Legal. Né? Se eu não estiver esquecendo aí de mais alguma coisa no meio do caminho, e aí outras coisas fazem parte do negócio, que é uma empresa dentro da empresa, quando a gente fala do sistema de revenda, a venda direta, o nosso programa de fidelidade, que hoje são mais de 20 milhões de afiliados no programa de afinidade. Então, tudo isso e algumas coisinhas que estão para vir por aí, por exemplo, quando a gente fala de cacau, a gente está trabalhando, aí tem um plano que ele ainda está meio dentro de casa, mas também não é um problema falar que a gente está trabalhando para ser autossuficiente no mercado de cacau nos próximos 10 anos, coisa de investimento ao longo de 10 anos na ordem de 1 bilhão de reais. E o que está, isso já na mídia, o pessoal já sabe, previsto aí para início de 2027, ser o maior parque de diversões da América Latina, Itu. Então, eu penso que isso possa responder um pouquinho sobre o futuro, que a gente espera do futuro da Cacau, porque a gente já há bastante tempo entendeu que a gente precisava extrapolar simplesmente a relação eu vendo chocolate e você me devolve dinheiro. Vai muito além disso. Tem uma coisa da gente fazer parte de momentos especiais da vida das pessoas, né? O que a gente fala de estar presente ali em momentos memoráveis da vida das pessoas. E quando a gente fala em hospitalidade e entretenimento, qual que é o racional por trás disso aí? Fala, poxa, na loja a permanência da pessoa são 15 minutos, a gente está 15, 20 minutos na vida das pessoas. Quando a gente faz a Mega Store, a gente tem loja em Itapevi de 2.500 metros quadrados, loja em shopping de 300, 400 metros quadrados. Em Itapevi a pessoa fica no final de semana às vezes 4 horas dentro da loja. Opa, estou mais presente dentro da vida das pessoas. E aí eu parto para a hospitalidade. Eu tenho um final de semana, tenho férias na vida das pessoas. E quando a gente fala no parque, que vai também compor esse complexo, vão ter outros hotéis no parque, a gente já está falando de eventualmente uma semana na vida das pessoas. Entende? Quando a gente então fala de futuro, de perenidade, a gente entendeu que a gente já extrapolou a simples relação de consumo há muito tempo, né? E isso a gente tenta muito passar para o nosso franqueado. Fala, olha, todo esse universo, ele só se constrói
com o franqueado e para o franqueado. Ah, não, por que para o franqueado? Poxa, quando eu tenho um hotel com a marca Cacau Show, a pessoa que está lá na cidade dele, uma cidade de 10 mil habitantes, que tem uma loja Cacau Show e eventualmente visitou, soube do hotel, ele se projeta ali. Então você constrói uma força de marca muito maior em diversas frentes e isso vira benefício direto e indireto para o franqueado. Então a gente vive mil coisas lá todos os dias, viu, Jacques? O chocolate... não posso de jeito nenhum falar que o chocolate ele deixou de ser o principal, sempre vai ser o principal, mas o chocolate ele está alicerçado, ele está amparado por uma série de outras frentes, não é? É como a própria Disney, né? Você pensa, a Disney é o parque. Não, o parque é o começo de tudo, mas por trás tem a TV, tem os estúdios Disney, tem a rede hoteleira, os restaurantes, tem as lojas, né? Tivemos no Brasil pela primeira vez a D23, né? Que foi um evento da Disney, eu tive a oportunidade de participar e assim, é maravilhoso, porque eles trouxeram os futuros lançamentos que estavam por vir, tinha as lojas, era um momento assim, você vê que as pessoas elas falam, caramba, é Disney. E eu percebo que a Cacau Show vem construindo isso, mas de uma forma cautelosa, mas sustentável. O que a gente tem dito é o seguinte, os primeiros 35 anos, a empresa completou 35 anos recentemente, né? Os primeiros 35 anos foram sobre o cacau, os próximos 35 anos serão sobre show. E aí eu acredito, e eu tive a oportunidade de conhecer o hotel em Campos do Jordão. Que legal. Fiquei hospedado. Passar um final de semana, eu sou curioso e eu gosto de conhecer tudo que está relacionado à experiência de clientes, porque eu levo isso para as minhas palestras, treinamentos e consultoria. Então, eu falei, deixa eu conhecer, é uma novidade. E já estou ansioso para o parque também. Eu venho acompanhando as obras, seguindo o Alê nas redes sociais ali, que ele acaba postando também a cada Todo final de semana ele está lá, tem um dia por semana que o expediente dele é lá. Então isso é muito legal. E você vê que realmente o que vocês buscam é trazer essa experiência. Então, quando eu estive no hotel, eu entendi que o hotel faz parte da Cacau Show. As pessoas falam, não, é só um hotel que está diversificando. Não. Você vai ali, você sai querendo ir para uma loja Cacau Show para comprar o chocolate. Né? Você volta para sua cidade, você quer lembrar do hotel, onde que você vai lembrar? Você o que passa a ver a marca de outra forma, não é? Você passa a ver a marca de outra forma. Entendeu? Eu já sou fã da Cacau Show, eu sou cliente fiel, passo meu CPF ali para ganhar os pontos, entendeu? Adoro o cafezinho, eu moro do lado do shopping Pamplona, entendeu? Ali na região tem lojas Cacau Show e é impressionante quando você entra numa loja e você tem a tranquilidade do produto, sabe que a qualidade é 100% e você tem recordações como eu tive do hotel. E eu tive a oportunidade de levar meu sobrinho de 7 anos no hotel e hoje ele olha para mim e fala, tio, vamos comprar chocolate? E aonde que ele quer o chocolate? Quer ir na Cacau Show, é esperto o garoto. Fomos em Itapevi, lá no legal, no parque, no hotel ele descobriu que tinha. Daí falou, não, eu quero ir lá, tio, me leva. Ficou a semana inteira, tio, me leva. Então, assim, é o ecossistema completo que fortalece cada franqueado. Então, cada ação pensando o que lá na ponta vai acontecer de diferença. Como trazer do cacau para o show, que é o novo slogan aí, né, que tá vindo, e exatamente é isso. E um ponto que eu acredito é quando você busca o ecossistema, entender que existe um risco por trás. Porque você sai daquilo que você tem experiência e entra em novos caminhos que você precisa aprender. Uma coisa é ter fábrica e produzir chocolate. Uma coisa é ter uma fábrica e produzir um panetone que já muda, mas ainda está ali no contexto. Daí você entra para o segmento hoteleiro. Depois você adquire Play Center e vem para o ramo de entretenimento ali, de fazer um parque surreal, né, no Brasil, que ninguém imaginava que seria possível ter. A maior montanha-russa da América Latina está sendo montada lá. Então você cria essa... Inclusive já começaram a montagem, né?
E isso é muito legal. Então, o que eu quero, assim, e é um risco que quem está assumindo é a franqueadora, que está trazendo isso como benefício para os franqueados, né, trazendo tudo isso. E os franqueados, eles também precisam aproveitar esse ecossistema. Eles também, como eu, fui lá de curiosidade conhecer, é importante que cada franqueado, tendo a oportunidade, também vá conhecer para vivenciar e voltar e levar essa experiência. Eu tô até viajando assim, eu já criaria uma campanha, se eu fosse franqueado, que se a loja bater a meta até dezembro, né, do ano, por exemplo, eu levo minha equipe para o hotel. Sabe, eu dou de presente. Às vezes a gente fala, não, manda para Porto Seguro. Não, a rede tem, o ecossistema tem. Né? Então são ações que não precisa esperar uma franqueadora criar. Você não foge do processo, mas pelo contrário, você fortalece o processo. Como que você vê isso? Não, olha, tua pergunta aí foi muito interessante, porque ela traz alguns aspectos que eu acho que é importante o pessoal saber. Então, por exemplo, quando a gente fez o hotel, né? Durante o primeiro ano inteiro, foi mais que um ano, mas no mínimo o primeiro ano, a gente teve como operação, né, do hotel um parceiro que trabalha há décadas em hotelaria com a gente. Então o hotel ele foi adquirido de leilão, foi reformado, a própria reforma, arquitetura, os equipamentos, esse parceiro ele já esteve lá junto. E depois ele ficou um ano com a gente, pra gente falou, acho que agora a gente consegue caminhar, sempre vai ter o que melhorar, e depois entra todo o programa de avaliação. Então quando inaugurou Lindóia, já existia 3 anos Campos Jordão, dentro desses 3 anos de Campos Jordão já tinha um ano que a gente estava com um parceiro junto. Quando a Cacau Show comprou o Play Center, que foi antes de começar a trabalhar a construção do parque, ali já tinha um objetivo de se apresentar para o mercado né, como uma empresa também de entretenimento, mas também de ter parceiro que conhece daquele negócio. Esse é um pedaço. Hoje está com a gente lá no parque uma pessoa, além da gente ter toda a expertise do Grupo Play Center com a gente, uma executiva que ela, além de que é o que o pessoal de parque chama de parqueiro, né? Além dela ser parqueira há muitos anos, literalmente ela nasceu em parque, porque ela é dona de um parque que veio fundado pelo avô dela. Ela é presidente da ADIBRA, que é a Associação Brasileira, né, de parques e tal. E o 01 Head, o diretor da operação de parque, que é o John, ele é um australiano, mas é um australiano que ele construiu o Disney, que a última temporada dele foi a construção de um parque em Dubai, e ele que tá... Então, eu tô trazendo isso porque existe um ímpeto empreendedor que tá no DNA da Cacau Show, mas na medida em que existe também uma construção alicerçada em pessoas que conhecem, pessoas que vão dar sustentação e confiança em toda essa operação. E sim, tudo isso precisa passar pelo franqueado. Então a gente já está criando um sistema, por exemplo, de que os hotéis possam vender diárias nas lojas, naturalmente com o franqueado ele tendo uma remuneração por isso, para fazer parte do negócio disso, de que a venda de tickets do parque passem pelas lojas. Hoje o franqueado ou os funcionários do franqueado quiserem se hospedar nos hotéis da Cacau Show, eles têm uma tarifa diferenciada. Que legal. A convenção do ano passado, a gente fez a convenção em Lindóia, então nós já tivemos uma parte significativa da rede que fez a convenção lá, tivemos já inúmeros eventos em Campos Jordão, porque não adianta, esse negócio, a marca Cacau Show, ela deixou de ser há muito tempo de uma pessoa, né? São 4.600 lojas, são 2.600, 2.500 franqueados envolvidos nesse negócio e não tem jeito, a coisa só vai o negócio franquia, até o termo quando se fala muito, né? Franqueado e franqueador, é controverso franqueado e franqueador, é quase que um ente só. Né? Um não caminha sem o outro. E ainda no campo da experiência, eu vou voltar um pouquinho que você falou do programa de fidelidade nosso, né? Nesse negócio de experiência. A Cacau Show já há muitos anos, desde que começou a ter loja, que ela tem uma campanha que a gente chama de campanha de doação de ovos, que começou lá com 200 mil ovos, a Páscoa do Bem. Depois 300 mil ovos. E de 2021 para cá, todos os anos, a gente faz a doação de 1 milhão de ovos de Páscoa. Legal. Como é que é isso? O franqueado, ele cadastra instituições na região dele, a gente manda o ovo de Páscoa para o franqueado sem custo nenhum,
E o franqueado é aquela pessoa que vai ser o último sorriso para quem vai receber esse ovo. E o ano passado foi o primeiro ano que a gente fez com a possibilidade do nosso Cacau Lover, que é a pessoa do nosso programa de fidelidade, ele também poder indicar instituições que vão receber. Que legal. Né? Então o franqueado entrega, mas ele sabe que é a instituição que ele indicou. Então, quer dizer, a gente passa também esse aspecto para envolver franqueado, o Cacau Lover, nosso consumidor. A marca está cada vez mais presente na vida das pessoas. Que legal. E isso é impressionante porque é como você disse no início, né? Não estamos falando de cacau. Né? Nós estamos falando muito além, muito né, mais, Jacques? Vai estar na vida das pessoas. Você vê, a gente lançou em 2021 a loja Container. Foi um negócio muito interessante, porque o Container era novidade, era inovação? Não. Dava aí com outras marcas. Mas a gente acabou, pela mecânica, pelo jeito que foi feito, a única marca que conseguiu dar escala. Nós chegamos em outubro do ano passado à 1000ª loja Container. E aí, no ano passado, a gente recebeu do Ibevar o prêmio pelo Case Container com duas frentes. Uma pela questão de sustentabilidade, porque ele é um equipamento que ele tem durabilidade de até 30 anos. Né? Então, daqui 30 anos, todo aquele equipamento ele pode ser reutilizado, porque é aço, é plástico, é madeira. Um outro aspecto foi pela ascensão, pelo acesso ao empreendedorismo, porque o franqueado do Container ele tem um investimento a partir de R$80 mil. Então a gente passou a ter, por exemplo, revendedora se tornando franqueada e depois já foi para a loja tradicional. Então a gente acabou também tendo nisso, nem foi o objetivo inicial, que a gente queria era atender uma demanda de praças e empreendedores que a gente não tinha um modelo de negócio para atender, mas acabou tendo esse reconhecimento de acesso ao empreendedorismo. Sim. Quer dizer, você consegue estar de muitas formas alcançando essas pessoas, né? Que legal. E gostaria de fazer uma pergunta bem direta. Por favor. Né? O tamanho que vocês chegaram. Eu quero empreender. Tem espaço para abrir uma nova Cacau Show no Brasil? Tem, Jacques. Olha, tem espaço para o franqueado atual crescer, porque com tudo que a gente tem, a maior rede de lojas de chocolates finos do mundo, a maior rede de franquias do Brasil, hoje a gente tem algo em torno de 15% do mercado de chocolates. Então, olha quanta coisa ainda tem para conquistar, não é? Hoje são 4.650 lojas, mas o nosso plano de crescimento, ele prevê até 5.500 lojas. Então, existe ainda espaço no país inteiro. Ano passado, você comentou, antes da gente começar aqui, você está falando de Norte e Nordeste. Eu ri ali porque o nosso plano estratégico de crescimento, nós também em 25, de 23, 24 e 25, ele está muito focado em Norte e Nordeste, porque a gente tem muita oportunidade no Brasil inteiro, mas tem muita oportunidade para acontecer lá. Temos modelos de negócio que vão de R$80 mil, que é a loja Container, até R$350 mil, que é o nosso modelo loja Intensidade, passando por algo em torno de R$250 mil, que é a loja Smart. Então, tem para todos os gostos e bolsos, não é? E dentro da própria rede, mas aí quando chegar a 5.500 lojas, franqueado não cresce mais? Não, ele continua crescendo. Porque tem um mercado de venda corporativa, o colega falou aqui que ele viu lá no prédio que ele estava, tem um mercado de venda direta, a gente tem rede de franquia hoje no Brasil, que não é chocolate, é do mercado de beleza, que 50% do faturamento dessa rede está na venda direta. A Cacau Show começou antes de ser loja com venda direta, e hoje nós já temos mais de 50 mil revendedoras atuando, e a gente entende que nos próximos 10 anos, esse vai ser o nosso maior drive de crescimento. Então, tem espaço para nova loja, tem espaço para dentro da loja existente crescer mercado, crescer faturamento, gostar do que faz, se identificar com a cultura do negócio, com a cultura Cacau Show e ter disposição para trabalhar. Que legal. Felizmente, estamos chegando no final do nosso bate-papo, passou muito rápido. Adoraria tê-lo novamente aqui num próximo episódio, porque tem muito conteúdo, um bate-papo assim agradável. E eu quero que você pense em uma mensagem final para quem está nos assistindo. Tá? Então, enquanto você pensa aí, para você que está nos assistindo, gostou? Curta, compartilhe, comente. E não esqueça, Cacau Show é muito mais do que cacau. É um show na nossa vida, é um show na vida dos brasileiros. E se você pensa em empreender, quer conhecer, você já descobriu aqui durante esse bate-papo que é possível, é viável e tem uma Cacau Show que cabe no seu bolso, no seu sonho de empreender. Olha aí que baita garoto propaganda, hein, Jacques? Deixa a sua mensagem final. Olha, Jacques, eu deixo... Empreender passa também por ganhar dinheiro. É claro, ninguém empreende para não ter o retorno do seu capital,
Mas antes do ganhar dinheiro, avalie, seja pela franquia, que é o que eu recomendo para todo mundo, seja pelo empreendedorismo independente, se aquilo ali que você vai fazer vai te trazer o retorno de felicidade antes do dinheiro. Porque senão esse dinheiro, ainda que venha, ele vem muito sofrido. Então, busca o caminho da realização pessoal para que ele seja um meio da realização financeira. Muito obrigado, que fechamento incrível. Obrigado. E foi uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço, Jacques. Muito obrigado. Franquias com Jacques Greenberg.